Fala, meu povo, mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Fala sério, não tem um episódio aqui nesse canal que não seja absolutamente incrível. Você não se inscreveu nesse canal ainda? Corre lá no YouTube, coloca lá, Doutora Roberta França. Todos os episódios de Velho Pod estão lá. É muito legal. E você tem que curtir o nosso episódio, você tem que comentar, você tem que avisar para todo mundo. Ativa lá aquele sininho para saber que toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo no ar. Está imperdível. E claro que hoje não seria diferente, hein? Segue a gente lá. E ó, não podemos esquecer de agradecer muitíssimo aos nossos patrocinadores, porque sem eles, Velho Pod fica difícil de acontecer, né? Então agradecer a Nutrem Sênior pelo carinho, pela entrega, o Lar Residência, Centro Residencial Geriátrico, a Drogas Mil e a Side, que é uma empresa de cuidadores. Então, ó, e hoje o nosso podcast vai estar aqui, ó, com essas deliciosas guloseimas feitas pela MB Bakery, que fez esse carinho todo aqui com a gente. Então, os nossos convidados vão ter lanchinhos super especiais daqui pra frente. Corre aqui pro Velho Pod, que hoje tá imperdível. Então, hoje a gente tem um cara muito massa, muito maneiro, um profissional sensacional. E ó, você tem medo de dentista? É hoje que ele vai falar pra você que esse medo não tem por que existir. Eu era meio apavorada com dentista, mas tudo se resolve quando a gente encontra um cara muito bacana pra resolver a nossa vida. Então, quem tá aqui hoje com a gente é o Magnus. Cara, opa, que legal bem, tá com você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, que isso, é um prazer estar com você. Olha, a gente aqui no Velho Pod, a gente fica procurando os homens, sabe? Eu falo, cara, venham falar com a gente no podcast. E é muito legal ter um cara como você, que tá nas redes, que trabalha, que gosta de se cuidar, que é uma coisa que a gente fala tanto aqui, desse alto valor, desse autocuidado. Então, comece se apresentando pro nosso público. Quem é o Magnus? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu quero mostrar para todo mundo que eu assisto a doutora já há bastante tempo e eu gostaria muito de estar aqui presente para poder conversar com ela. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho. Obrigada. Mas vamos lá. Eu sou dentista formado desde 86, dezembro de 1986. Já não sei quantos anos são de formados, perdi as contas. Tenho 62 anos. E atendo no meu consultório em Copacabana e profissionalmente é isso. Moro em Ipanema, tenho uma vida corrida, não penso em me aposentar, apesar da idade, né? Geralmente os colegas dentistas aposentam com 65 anos, eu estou com 62, não tenho ideia até quando eu vou, mas... Essa não é uma realidade agora, de aposentadoria. Nem um pouco, nem pensando nisso. E eu vi que você... Eu nem precisei perguntar a idade, vocês viram, né? Ele falou 62. A idade é uma questão para você, Magnus? Nenhuma. Já foi. Aham. Já foi porque eu sou solteiro, então quando tinha meus 50 anos, eu ainda buscava alguém talvez para casar. Eu prefiro pessoas mais jovens. Então, eu tinha que mentir a idade. Eu mentia 10 anos a menos. Mentira! Então, quando eu tinha 40, eu dizia que eu tinha 30. Quando eu estava com 50, eu dizia que tinha 40. Agora, não. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho a minha idade. E, aliás, não aparenta, né, gente? Então, olha só. Quando ele mentia, ele passava bem na mentira. Passava bem na mentira. Mas hoje, o 62 não é um problema. Nenhum problema. Inclusive, assim, questão de atividade física, trabalho... Eu trabalho de 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Trabalho sábado. Se meu prédio abrisse no domingo, eu trabalharia domingo também. Enfim, então, atividade física eu faço direto de manhã e à noite, todos os dias. Então, e a atividade física entrou na sua vida sempre ou foi uma necessidade que você entendeu à medida que você foi envelhecendo? Não, na verdade, nunca foi uma preocupação em fazer atividade física para a saúde. Foi porque eu sempre gostava. Na verdade, eu comecei a fazer mais atividade com uns 28 anos. Ok. Por estética, né? Você fica vaidoso, fiquei solteiro e, enfim, queria ter uma estética corporal bonita, boa. Então, aí foi quando eu comecei a malhar com 28 anos. Mas, depois eu comecei a ter prazer, eu gosto de fazer atividade física e eu acho que, às vezes, eu penso... Estou cansado, será que eu vou para a academia? Se eu não for, eu não me sinto bem.
Então eu vou e lá eu esqueço que eu estou cansado. E aí consigo fazer as atividades Passou a ser uma rotina positiva na sua vida. Sim. E que, obviamente, inclusive na sua vida profissional, que você tem que estar. Porque o dentista fica em pé praticamente o dia todo. Não, né? eu não tenho varize, não tenho dor nas costas, não tenho dor na cervical, não tenho nada. Eu atendo muita gente com todos esses problemas por causa da minha especialidade. Sim. Porém, eu poderia ter tudo isso, mas eu atrelo isso à minha atividade física. E a odontologia sempre foi um sonho, sempre foi um desejo? Como é que chegou a odontologia na sua vida? Bom, eu, quando era adolescente, tinha os dentes tortos e sempre quis botar aparelho. Né? Aí meus pais, na época, era muito caro, mas eu consegui fazer um tratamento ortodôntico e a minha ortodontista era uma senhora muito linda e eu ficava olhando ela, sabe? Aquele amor platônico por ela. Olha! E eu acho que o amor à especialidade, porque eu sou ortodontista também, foi em função daquela minha paixão platônica pela ortodontista. Meu Deus, que lindo, gente! Eu acho que por isso que eu gostei. Que maravilhoso! De querer fazer odontologia. Aí. Entendi. Mas, gente, isso é muito legal. É. Né? E eu fico falando, e eu abri aqui o pod falando dessa angústia que algumas pessoas têm. Como a gente tem medo de dentista, né? Hoje até menos, né? Mas sempre menos, foi uma coisa desesperadora. Tanto que eu fiz no início da carreira, eu fiz um curso de hipnose e atendi alguns pacientes só com hipnose. Eu não tinha como não atendê-los, porque eles tinham muito medo. Mas hoje em dia eu vejo que as pessoas... Eu atendo muito estrangeiro, o francês e o inglês são muito medrosos. Muito mesmo? Mais do que a gente? Tanto as crianças quanto os adultos. Aqui no Brasil, o que eu vejo é as pessoas mais velhas têm um pouco mais de medo, mas adolescente, nenhum... Enfim, não teria problema, eles não têm problema com relação a isso. La Residência, Centro Residencial Geriátrica. 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o seu idoso. Somos gente que cuida de gente. Você sabe que uma coisa que eu acho importante aqui, ó, galera que assiste o nosso pod, da gente falar sobre a importância da saúde bucal, né, Magnus? Porque, assim, eu como atendo muita gente, 60, 70, 80, 90... Como nós temos problemas com esses idosos pelo não cuidado, porque era uma coisa muito distante. Sim. O tratamento odontológico, né? Era como, acho que há 40 anos atrás, você só ia para o dentista para arrancar o dente ou quando estava caindo. Não existia E até no sistema público também era inviável, né? Você não tinha no sistema público um tratamento decente para odontologia. Hoje você até vê algumas prefeituras, né, que têm uma condição boa de atender a população, mas até os carentes hoje em dia não têm aquele acesso à odontologia como em países desenvolvidos, né? Agora, aquilo que você está dizendo com relação à saúde bucal, realmente é assim, uma situação da qual as pessoas não dão importância. Até a classe médica não passa isso para os pacientes. Sim. Né? Eu tenho paciente que faz tratamento de câncer e que eles não têm é inviável fazer uma quimioterapia sem ter uma pesquisa de foco dentário. Né? Para a pessoa ir para uma quimioterapia sem problema de dentário, porque a imunidade baixa muito e aquilo que estava ali latente aparece. Então, esse tipo eu vejo também que a classe médica não dá a importância devida à saúde bucal. E isso que ele está falando, minha gente, é fundamental, porque, vejam bem, vocês sabiam que quando um paciente, lá no consultório, por exemplo, faz uma infecção urinária de repetição, mulheres, né, que é até mais comum do que os homens, que chegam com histórico de infecção urinária de repetição, o primeiro lugar que eu encaminho é para quem? Para o dentista, né? Recebi vários porque o objetivo é o dentista, ele tem que me dizer se o foco não está na boca. Porque se você tiver um foco dentário, a gente pode dar 100 antibióticos que mês sim, mês também, você vai fazer infecção urinária. Claro. Às vezes o foco está na boca, o dentista vai lá, trata o foco, acabou a infecção urinária de repetição. Então isso é muito sério. Quando a gente está falando de idoso principalmente, é o que você está falando, vai tratar um câncer, se a gente não tiver essa saúde bucal preservada, um foco dentário pode levar uma meningite, pode levar a uma sepse, que às vezes a gente nem passa na nossa cabeça que a saúde bucal passa por isso realmente.
E também a questão, por exemplo, a gente tem muito paciente que às vezes chega no consultório reclamando que a mamãe não está comendo bem, mamãe não está conseguindo engolir. E a gente acha que ou porque é uma demência que avançou, ou porque o paciente está com uma disfagia, e quando você vai ver, a prótese está ali há 35 anos, Magnus. Ninguém mexeu nessa prótese. Muito. E próteses mal adaptadas, você sabe muito bem disso, geram também lesões bucais que podem levar ao câncer, né? Sim. Então é uma situação da qual as pessoas têm que se preocupar, têm que procurar. Tem prótese total, não precisa do dentista. Não, precisa ir no dentista, porque o dentista tem que avaliar aquilo ali para ver se não está tendo alguma lesãozinha, um machucadinho que pode levar a um câncer, né? E hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Hoje não é mais igual como antigamente, que arrancava o dente, colocava uma dentadura e pronto, acabou. A mesma pessoa que nunca teve um bom tratamento dentário, existem hoje técnicas, não existem? Para poder... Até os 70 e poucos anos você consegue colocar numa pessoa o implante de todos os dentes com bastante sucesso. Mas que isso, devido às comorbidades, talvez fique um pouco mais difícil, né? Ter uma boa adaptação. Mas até os 80 anos a gente consegue fazer esse tipo de... E é um conforto, né? Um implante é sempre um conforto para o paciente. Sim, porque ele consegue mastigar melhor, ele consegue engolir melhor, né? Então, assim, eu acho que vai ter aí uma série de melhorias que às vezes a gente acha que poderia estar resolvendo a questão com a medicação e, na verdade, a gente conseguia resolver com uma boa saúde bucal. Você tem mais pacientes homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres, né? As mulheres tomam mais cuidado dos dentes. Eu vejo isso. Mas voltando ao assunto do idoso, o que eu observo também que é importante as pessoas notarem, principalmente quem assiste aqui por seu canal, né? É quem tem cuidador em casa tomando conta da própria pessoa ou de algum familiar, né? O cuidador ele tem que estar ciente e tem que estar sabendo do que fazer para a higiene bucal, né, do paciente. Eu conheço a SAID. Sim. E por conta da minha mãe, e todas as cuidadoras que já trabalharam com a gente, todas eram bem treinadas quanto a isso. Então, assim, com relação à SAID, eu só tenho a parabenizar. Elas são bem treinadas. Mas, se você tem uma pessoa em casa que toma conta do seu parente, você tem que dar total importância e pedir para que essa pessoa tome bastante cuidado. Usar produtos adequados, como antissépticos, porque a escovação já é inadequada, né? Às vezes o idoso não tem habilidade para escovar. E também é difícil, às vezes, para uma cuidadora conseguir escovar bem. Então, a gente tem que usar de artifícios para poder diminuir a possibilidade de uma infecção bucal. Grupo SAID Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos, prontos para acolher e cuidar dos seus idosos com segurança e respeito. Sim, porque isso é uma coisa que você está falando, é muito importante, porque o treinamento, ninguém nasce sabendo, né, Magnus? E às vezes, muitas vezes, se a pessoa vem também de uma criação em que isso não tem muita importância, ela também entende que aquilo não é importante. Exatamente. Então, se ela não é importante para ela, ela não vai fazer para você. E se a gente não cobrar isso da pessoa, né, não instruir, acaba que a pessoa que você mais ama em casa está ali à mercê de um risco. Você sabe que isso me lembra uma paciente que eu tive, ela já faleceu, uma senhora já com seus 98 anos, e um dia a filha me chamou em casa falando que ela tinha parado de comer e achava que ela ia ter que fazer a gastrostomia, que eu já tinha dito que em algum momento, quando num quadro demencial mais avançado, muitas vezes a gente não tem para onde correr. Sim. E aí eu cheguei lá e a paciente, quando eu fui examinar a boca, só de eu abrir a boca e começar a colocar o palitinho, ela começou a chorar. Tava doendo, né? E aí eu falei assim, vamos deslocar essa prótese para a gente poder entender. Aí, quando a filha, ela falou assim, mas tem que tirar? Eu falei, como assim? Vocês não tiram? Olha isso, tem que tirar? Eu falei, como assim tem que tirar? Vocês não tiram? Magnus, quando a gente conseguiu tirar, porque estava tão grudada de tanta sujeira. Sujeira, gente, tô falando sério. Quando eu tirei, era uma lesão
no céu da boca, uma ferida, mas uma ferida horrorosa. A paciente morreu de sepse por conta dessa ferida, tá? E aí, a família veio me dizer que como ela não gostava de ficar sem os dentes, ali, né? deixava. Aí, olha que loucura. E às vezes é coisa que você fala, não é possível que uma pessoa não sabe. Às vezes não. Às vezes a gente tem que falar o óbvio, porque o óbvio não é tão óbvio assim. Aí eu culpo os dentistas dessa família, né? Porque o dentista ele tem a obrigação de mostrar o que é importante, né? O que é necessário ser feito. E a família, não sabendo, não cobra isso de quem cuida ou não faz isso com quem ama ali do lado. Sim. Né? E acontece. É porque é uma coisa muito doida. Porque eu sempre vejo assim, e eu acho que realmente a gente ainda tem uma cultura, que é o que você falou, o dente não é a coisa mais importante. Como, assim, a gente pensa no dente, a gente não pensa na saúde bucal, né? Que é uma coisa muito maior. Você falou que as meninas procuram mais. Sim. No consultório também, né? Assim, eu tenho 90% dos meus pacientes são mulheres. Homem só vai no consultório. Qual o problema com vocês? Não sei, eu acho que, veja bem, se você entrar numa clínica para fazer um exame, né, uma ultrassonografia, uma tomografia, eu faço muito exame. Eu fujo a regra dessa sua, né, como é que se estatística, porque eu sou muito preocupado com saúde. Mas quando você vai numa clínica, você vê que a maioria é mulher, né? Sim. Ou o homem está trabalhando e a mulher é dona de casa, ela vai, porque tem tempo, ou então ele talvez tenha um machismo de achar que ele é um super-homem, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Ele nunca tinha ido a médico, teve um infarto e faleceu. Ele nunca tinha ido ao médico? Não. Enfim, então tem aqueles que também não querem fazer o toque retal, né? Ah, não, isso é coisa de boiola, não quero fazer esse tipo de exame. Aí contrai um câncer de próstata, pronto. Que é o câncer mais lento do mundo, tá? Você, para morrer de câncer de próstata, tem que ter o câncer durante muito tempo. Então, seria um dos cânceres mais preveníveis do mundo, se não fosse a dificuldade do homem em fazer exame. Sim. Isso é muito doido de pensar, né? Porque o câncer de próstata, ele cresce de uma forma muito lenta, exceto exceções raríssimas. Ou seja, se a gente pega no começo, a chance de cura é de 100%. Sim. Então, a gente não consegue fazer isso por conta disso. E é isso que você está falando. E isso serve para tudo. Porque, por exemplo, eu tenho um projeto social, Cantinho da Geriatria, e a gente promove caminhadas, arraiada. Cara, no universo... A maioria é mulher. Tudo mulher, sabe? Tanto que eu transitei, a gente fazia um baile dançante. Magnus, não ia um homem. Nenhum homem. Aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso achar uma outra... Ou eles estão morrendo, né? Exatamente, né? Porque agora, se cuida. Tem aquele estudo, né, que comprova que a longevidade vem também pela, como é que se diz? A maneira com que a pessoa passa a vida dela, né? Com sociabilidade, né? E o homem, às vezes, o idoso, ele não tem aquela sociabilidade que a mulher tem, né? Sim. De ir para clube dançar, de jogar baralho. Geralmente o homem fica quietinho, o idoso, né? Fica quietinho. E eu acho que tem não também... sociabiliza. Eu acho que tem uma questão também, eu não sei se você concorda comigo. A mulher, ela sempre foi multitarefa. Então, por exemplo, a mulher trabalha. Mas ela trabalha, aí ela chega em casa. Aí ela arruma a casa, ela faz comida, leva para festinha, ela lava a roupa, ela faz um tricô, ela faz um crochê, ela costura. Ela tá ali sempre. E o homem tem uma tendência só para o trabalho. E eu acho que quando vem a aposentadoria, por exemplo, a mulher continua fazendo muitas coisas. Então, por exemplo, a mulher, ela gosta do trabalho voluntário. O homem acha o trabalho voluntário uma perda de tempo. Mas aí... Você vai fazer o quê com o seu tempo? Se você escolheu a aposentadoria, você não quer mais trabalhar. Mas hoje, se você aposentar com 70, você não vai morrer com 72. Você vai morrer com 96, 99. Como é que vai ser esses próximos 20 anos? É a mesma coisa em viagem, né? Eu gosto muito de viajar. E aí você vai ver excursões, né? Aqueles grupos, a maioria é mulher. Os homens não gostam de viajar. Não gostam de viajar. Né? No trem sênior, eu me vejo pró-idade. Eu me vejo envelhecendo na melhor fase da minha vida. E você acha que tem eles não gostam de viajar ou eles não gostam de se expor?
Não, acho que exposição, pelo menos, como eu não tenho esse problema, eu não encaro que seja esse motivo. Talvez o homem é mais econômico, não queira gastar dinheiro, né? Já a mulher é mais gastadora. Pode ser um pouquinho de cada, né? Ou então, não sei, realmente eu não sei. Porque é muito diferente. Eu tenho amigos que nunca viajaram. É mesmo? Não conhecem outro estado. Amigos de 50, 60 anos de idade, né? Já a maioria das mulheres todas viajam. Pois é, exatamente. Eu tenho, por exemplo, quando eu tenho meus pacientes, as mulheres, quando ficam viúvas, elas têm um outro roteiro, né? E não é que ela não sofreu, nem nada disso. Mas, com o tempo, ela vai criando outros hábitos e também outras redes de apoio. Ela busca interagir ela busca fazer novos amigos, tem novas redes de apoio. E o homem, ele tende a ficar mais isolado, sabe? E aí, Depende. Quando ele é um pouco mais novo, ele começa a procurar as garotinhas, exatamente, né? Exatamente. Aí, quando é mais velho, ele se retrai. E nisso me lembra uma conversa que a gente estava tendo nos bastidores, quando eu perguntei para você se a solidão te assusta. Nem você disse que não. Nem um pouco. Eu só acho o seguinte, por exemplo, eu sou mais novo de casa, né? Sim. Todos são mais velhos que eu. E eu não tenho filhos. Então, você tem irmãos? Tenho irmãos mais velhos. Ok. Que, na história natural, vão morrer primeiro que eu, né? Os sobrinhos, cada um mora num canto, enfim, não tem... O que não me assusta, mas o que me deixa precavido é quando eu ficar bem velhinho e não tiver mais aquela autonomia de hoje em dia, né? Então, para isso, eu tenho economia. Eu guardo um dinheiro, na época eu vou contratar uma side da vida e aí o meu dinheirinho vai ali para a side, né? Porque eu tive esse problema com a minha mãe em casa. E sorte que a gente tinha condição financeira de bancar uma empresa de cuidadores, né? Porque se você não tem, o sacrifício é muito grande dentro de casa. É você não conseguir dormir noites e noites tendo que cuidar da pessoa que você mais ama, né? Uma avó, uma mãe, um pai. Isso é muito ruim. Então, para eu não passar por essa situação de depender dos outros, o negócio é ter um pezinho de meia pensando no futuro. Hoje, o meu pé de meia, penso em viagens e no bem-estar. E para daqui a 10, 15 anos, talvez eu já penso em deixar esse dinheirinho para poder me ajudar. Garantir o seu cuidado. Cuidado, Então, isso é uma coisa que você já pensa. Penso, mas não me espanta. É natural, porque eu vivi isso. E, enfim, eu não vejo problema nisso. Mas eu acho que essa fala é maravilhosa. Sim, porque eu vejo assim, por que você não tem um filho agora? Por que você não junta com alguém? Mas o filho, eu quero o quê? Um cuidador ou um filho? Né? Ótimo. Então, por favor, você dá essa câmera, é muito bom. Essa fala é muito boa, Magnus. Pois é, a gente esperar que um filho cuide da gente é muito egoísmo, muito interesse, né? Porque eu acho que a gente quer ter um filho para a gente fazer com que ele seja da maneira com que a gente quer que seja. Formar uma pessoa. Agora, cobrar desse filho ou dessa filha no futuro é um egoísmo muito grande e uma pretensão, porque cada um segue a vida do jeito que quer. Né? E eu acho essa fala sua muito, muito profunda, de verdade, tá? Porque eu tenho muitos familiares que a gente tem problemas gigantescos nesse lugar. Do pai ou da mãe falar assim, não, mas ela tem obrigação de ficar comigo. Não, obrigação não. Né? Até porque isso significa que tudo que você fez pelo seu filho até aqui, você fez numa cobrança de um retorno. Então, você não fez porque tinha que fazer. Você fez esperando esse retorno. E não que esse filho não vá cuidar, não vai amar, mas daí você exigir a presença ou falar, não, só ele pode cuidar de mim. Não aceito o cuidador. Né? Não só ele. Essa pessoa tem que reavaliar esse pensamento, esse raciocínio. Exatamente. E outra coisa também que eu penso muito é o seguinte, na minha família, todas as pessoas sempre foram amáveis. Mas eu vejo, às vezes, histórias de pessoas idosas que são muito ranzinzas, são muito amargos. Então, como é que você quer, né, você é idoso, que seja ranzinza e amargo, quer receber carinho ou cuidado de alguém? Né? Exatamente. Então, assim, eu me esforço muito para, quando eu ficar velhinho, ser um velhinho gente boa, e por mais que eu pague alguém para me cuidar, eu quero ser uma pessoa simpática e amável, agradável, porque a gente tem que ter algum atrativo.
né? Se a gente vai dar trabalho no futuro, a gente tem que ter algum atrativo. Uma vez eu falei para minha mãe, mãe, quando você receber os seus netos em casa, bota guloseima, bota docinho, porque assim, é um prazer que eles têm de estar em casa, não é só de te ver, e sim prazer de estar comendo uma coisinha gostosa. Então, assim, são toques que eu passei e, cara, ela aceitou de tal maneira que a casa não ficava sem doce, sem entendeu? Sem bolacha, para as crianças, para os adolescentes chegarem e se divertirem dentro de casa. Porque é uma memória afetiva, né, Marcos? Magnus, a gente tem que falar eu acho que esse não é... As pessoas precisam entender que o amor, e isso é uma coisa que eu falo, e às vezes quando eu falo isso nas redes sociais, isso gera uma comoção. Uhum. Eu falo, gente, ninguém é obrigado a amar pai e mãe. E as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo isso. Mas veja bem, nem Jesus Cristo disse que você tem que amar o seu pai e a sua mãe. Uhum. Jesus Cristo disse, honrai pai e mãe. Sim. O amor é construção. Não pode ser uma exigência protocolar. Você é meu filho, eu pari você, você nasceu da minha barriga. Me ame incondicionalmente. Uhum. Isso não existe. Né? O amor não pode estar nessa condição. Então, quando você fala, seja amável, seja carinhoso, porque, na verdade, a gente está fazendo porque o que a gente quer é reciprocidade. Sim. A chance de você receber essa amabilidade, né? Gentileza gera gentileza. Claro. E isso é algo tão interessante e muitas vezes pode parecer bobagem, né? Uhum. Há pouco tempo, uma moça entrou em contato comigo pelas redes sociais, querendo me apresentar um produto. Eu falei, pode me mandar. Ela falou, queria que você avaliasse se é bom o nosso produto e tal. Eu falei, não, pode me mandar. Eu tomei um susto quando eu cheguei em casa, eu recebi uma caixa dessa empresa. E aí abri, tudo bem, e tinha um papel lá dobrado assim. Magnus, quando eu abri, estava escrito à mão. Eu achei aquilo de uma gentileza. Né? Entende? Aí a pessoa fala, Roberto, é só uma carta. Gente, quanto foi a última vez que você recebeu uma carta escrita à mão? Muito tempo atrás. Entende? Eu falei, eu não lembro da última vez que eu recebi uma carta escrita à mão. Uma pessoa parar em 2025 para escrever uma carta à mão, isso demonstra... Sim, um carinho, um cuidado, carinho, né? Um cuidado e uma gentileza que você fala, gente, então... Aí eu mandei uma mensagem para ela, ela ficou numa alegria. Eu falei, gente, mas é porque a gentileza que você teve comigo, por que não ter a mesma... com você. Repartir isso, né? Repartir. Eu acho que isso faz muita diferença. E hoje as pessoas estão com muita dificuldade em ser gentis umas com as outras. Sim. O mundo está meio doido. Muito curto, muito prático, né? As coisas são muito práticas, é tudo seco. Você conversa com uma pessoa no WhatsApp, você não se despede, acabou o assunto, volta a falar depois de 72 horas, como se nada tivesse acontecido, né? Tá esquisito isso também. Não tá? O mundo tá muito estranho e parece que as coisas assim estão meio... Você não parece que a gente está numa velocidade... Muito rápido. Não tá esquisito? E assim, tudo muito imediatismo? Sim. Os seus pacientes também querem que você Demais, responda em 12 segundos? É um saco, Tanto que no WhatsApp até diz, se em 30 minutos, já vem automático, né? Se em 30 minutos não responder, você dá um oizinho novamente. Porque é demais, as pessoas querem marcar a consulta, já quer a resposta, já quer tudo, e a pessoa te manda um exame, você já quer o seu diagnóstico, já quer a prescrição, ninguém quer ir no consultório, Sim. Né? Todo mundo perguntando se tem aquele QR Code para passar a receita. Ai, gente, não é só eu, graças a Deus. Depois eu vou contar a história do bendito. Eu tenho um ódio desse QR Code. Eu não tenho. Me recuso, Magnus, me recuso. Me recuso. No consultório. Primeiro, o meu prontuário é de papel. Sim, acredite. Também. Não, o meu, eu tenho fichário. Meu Jura? Fichário é uma parede. Graças a Deus, eu sou só eu. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus. Não, que você vai numa consulta, você está falando com o médico está o tempo inteiro no teclado. Exatamente, né? Não olha para você. Ele está o tempo inteiro no teclado escrevendo, aí depois imprime um pedido de exame. Não te apalpa, não conversa, não quer saber nada de você. Exatamente. Drogas Mil tem a Sala Cuida, uma sala de serviços farmacêuticos para o seu bem-estar. Colocação de brincos, aferição de pressão, de glicose, tudo para o cuidado da sua saúde. As pessoas chegam no consultório, e os mais jovens, os mais velhos não, mas normalmente meus pacientes vão acompanhados, aí eles olham para minha mesa e ficam assim, procurando, cadê a tecnologia, que não tem, né? Eu falo, não tem. Não adianta ficar procurando computador, porque não tem computador.
Aí, você pode me mandar uma receita por QR Code? Não, não posso porque eu não tenho. E não vou ter nunca, a menos que o Conselho Federal de Medicina me obrigue. Né? Por quê? Justamente por conta disso. Você acredita que domingo, 10 horas da manhã, eu em casa com a minha família, porque eu tenho família, né? Você tem o seu grupo de amigos, você tem a sua vida fora consultório. 10 da manhã eu recebo a seguinte mensagem pelo WhatsApp. Doutora Roberta, eu tô aqui na farmácia tal, esqueci todas as minhas receitas em casa, me manda aí pelo QR Code. Oi? Cara, domingo. 10 horas da manhã. Tem gente que tá achando que o WhatsApp possibilita você fazer determinadas coisas que tem que ter um certo padrão de comportamento, né? Não, e outra coisa, é domingo, né, Magnus? Sim. Assim, você tem uma vida, você não tá no consultório. E o chato é você ter que ter 2 WhatsApp, um social e um para profissional. É chato isso, né? Sim, porque as pessoas perderam muito. Porque lembra, há 30 anos atrás... Você não conseguia falar com o médico. Não, primeiro... Você só falava com o secretário. Aliás, com a secretária. Nos Estados Unidos é assim, né? Nos Estados Unidos você não fala com o médico. Não, e eles ficam... A gente, quando vai para congresso... Eu lembro que uma vez eu estava no Brain, que é um congresso que eu gosto muito, e nós estávamos com um grupo de americanos e canadenses, e aí a gente estava lá e, de repente, um paciente mandou uma mensagem, e a gente falou, só um minutinho que o paciente está falando aqui comigo. Eles assim, do tipo, como assim o paciente tem acesso a você? Eles ficam horrorizados do paciente ter acesso ao nosso celular pessoal. Isso para eles é inconcebível, uma coisa dessa. De certa maneira, eu gosto dos nossos costumes. Também gosto. Da gente ter essa proximidade com o paciente. A questão que você está falando é exatamente o horário, né? A pessoa achar que você está ali pronto o tempo inteiro. Infelizmente, a gente não está pronto o tempo inteiro. Né? Quer dizer, assim como ela tem um momento dela de lazer, de descanso, você também tem o seu. Né? Então, isso é legal. E, em contrapartida, também não precisa ser como é nos Estados Unidos, né? Você só fala com uma enfermeira, você não fala com o médico. Sim. Né? Não, é ruim isso. Eu gosto muito que o paciente fale comigo, mas eu coloco regras. E é como as pessoas estão com dificuldade de seguir regras, né, Magnus? Sim. Seguir regras é uma coisa muito esquisita, né? Porque ele quer falar na hora que ele quer, do jeito que ele quer e quer a resposta. Então, você também vive isso 24 horas por dia. Né? O dente tem que ficar branco em 30 segundos, né? Tudo tem que ficar maravilhoso. Gente, que loucura que é isso. E falando em dente muito branco, como é que hoje você vê a questão da estética acima da saúde? É um absurdo. Porque isso acontece com pessoas que talvez não tenham esclarecimento, né, do que é saúde, do que é importante, e pega profissionais um pouco inescrupulosos que só têm a ganância de querer ganhar dinheiro. Então, ele puxa o paciente que tem ali uma autoestima baixa ou que acha que a estética não está adequada, ele usa desse artifício para poder ganhar dinheiro e, às vezes, ficam trabalhos assim absurdos, além de feios, né? Aquelas facetas, lente de contato, que por trás disso não trazem saúde. Então, a pessoa gasta dinheiro, o profissional ganha muito dinheiro e a pessoa não adquire, não tem o que mais precisa, que seria a saúde. Isso eu abomino. Porque eu vejo muito, e não só na odontologia, que eu acho que teve um crescimento muito grande, né, dessa coisa estética, também. Dessa harmonização maluca, e que muitas vezes desarmoniza do que harmoniza, né? Esses dentes hiper mega brancos, que não é. Porque a gente não tem dente branco, né? Pois exatamente. Não existe. A pessoa que busca isso, ela quer uma maquiagem para o dente, literalmente uma maquiagem. Né? Acho acha que essa maquiagem, por ser cara, vai trazer um status para a pessoa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque, você vê, pintar a pálpebra, né? A maquiagem da mulher. Sim. Né? A gente sabe que a maquiagem... Ninguém tem uma pele azul, né? Ninguém perfeita. Tem uma pele assim. Não, mas o azul, quando você pinta, né? Enfim, mas é para chamar a atenção, para dar nuances. Sim. Agora, você fazer no dente, deixá-lo branco, é uma maquiagem, né? Porque todo mundo sabe que aquilo ali não é natural. Antigamente, você tinha que mostrar que o seu dente era teu. Hoje em dia,
tem um pessoal, né? Tem pessoas que preferem mostrar que não é teu, né? Fazendo uma faceta, uma lente de contato extremamente branco, grande, né? Quem é que vai achar que aquilo é natural, né? Então a pessoa prefere achar que é artificial, porque por trás tem ali, eu paguei caro para fazer isso. Mais ou menos isso. E o profissional que faz isso, eu acho que ele é completamente antiético. E essa é uma pergunta que eu vou te fazer, porque você deve receber, que já não é tanto a minha realidade, muita gente querendo, assim, você tem paciente que quer fazer, ele determinar o que ele quer fazer? Geralmente são engenheiros. Engenheiro adora... São metidos a achar que o que eles acham que é o certo é o certo. Fora aqueles que já vêm com diagnóstico, né? Por conta da internet. Sim, diagnóstico de internet, deixando bem claro, sim, né? O diagnóstico do Google, que não viu o dente dele, mas já deu o diagnóstico. Ótimo, adoro. Esse é mais problemático, porque até você provar que você sabe mais do que o Google fica difícil. Mas, enfim, a gente tem que ter uma certa postura e um cuidado para poder passar essa credibilidade e o paciente jogar por fora aquilo que ele acha que é o certo, e daí a gente poder exercer aquilo que é o melhor para o paciente. É porque eu estou te perguntando isso por quê? Porque no consultório, por exemplo, o que acontece comigo? Eu não faço procedimento como você, então é uma outra realidade. Mas o paciente tem, juro por Deus, tá? Chega com uma lista de exame que ele quer fazer. Ele chega com uma lista, então ele checa lá, ó, doutora, eu quero que você peça para mim isso aqui, ó, isso assim, uma lista. E também com remédios que ele quer tomar. Porque ele viu, juro. E aí, não, porque assim, eu fiquei sabendo, eu adoro eu fiquei sabendo. Não é porque eu fiquei sabendo, eu andei lendo, eu falo assim, andou lendo em qual rodapé? Do Twitter, do X, onde é que foi esse estudo incrível, né? Então, assim, as pessoas têm leituras rasas. Sim. E querem ter profundas discussões sobre o tema, dentro de uma razoabilidade zero, né? Você está falando dos engenheiros, os meus engenheiros, ó, beijinho para vocês, mas eles chegam com os exames de sangue todos metrizados, circulados e com as métricas, entendeu? Maravilhoso. E eu me acabo de rir, eu falo, deixa eu te falar uma coisa, o seu corpo não é uma circuitaria matemática. Sim, claro. Não é porque 2 e 2 aqui não é 4, porque depende muito do seu tamanho, do seu peso, da sua comorbidade, disso, daquilo. Existem milhões de variáveis que a engenharia não traz. Mas por que também que essas pessoas são assim? Porque elas veem determinados profissionais na internet, você já deve ter visto, eu canso de receber assim, exames que você tem que pedir para o seu médico. Aí passa aquela relação. Falta de magnésio? Por isso que você está com dor de cabeça. Quer dizer, então fica difícil, né? Você tentar burlar essa maneira com que os profissionais estão manipulando, né, esse tipo de informação. Tem alguma fake news na odontologia que você tem que todos os dias combater? Existem linhas, né? Por exemplo, não usar o flúor. Não usar flúor? Sim, tem linhas que dizem que o flúor ele traz alguns malefícios e aí não é melhor usar flúor. Assim como tem os antivacina, não sei qual é a sua postura com relação a isso, mas tem quem não deve usar, quem não pode fazer clareamento, que é perigoso. Enfim, tem umas coisinhas assim, mas nada muito, muito absurdas. Que dá para contornar. Sim, né? Eu acho explicar e fazer entender. Eu acho que hoje, nesse contexto de fake news, a medicina está pior. Porque cada hora é um evento, né? Cada hora a gente tem um problema dos mais absurdos para tentar administrar. A dipirona, é o paracetamol, são as vacinas. Então, assim, tem umas coisas assim, e as pessoas esquecem que a gente está aqui hoje, eu e você, porque a gente tomou vacina, né? Sim. Então, assim, quando é que hoje a gente tem algum amigo nosso, por exemplo, que tenha sequela de poliomielite? Não tem. Pouquíssimo. Agora, eu tenho paciente com sequela de polio, que tem 80 anos, que tem 85 anos, com sequela de poliomielite. A gente só não vê isso hoje porque vacinou lá atrás de polio. Aí agora vem uma galera, não precisa. Nunca viu, porque não tem, porque a gente teve vacina. Exatamente. Né? Então, umas maluquices assim, que a gente fica olhando e fala, cara, que coisa difícil. Mas, enfim. Agora, a mais novidade é essa história da pressão, né? Que o 12/8, dependendo do paciente, não é normal. Já não é normal. Né? Então, assim, mas tudo também tem um contexto que a gente precisa seguir.
né? Então, é o que eu falo para os meus Hábitos, pacientes. então. A questão dos hábitos, a questão da sua idade, né? A questão... E eu acho que hoje, o que, pelo menos eu, na minha rotina como médica, procuro trazer para o paciente, o meu foco hoje, né? Se você olhar todas as minhas redes, vai estar escrito lá, longevidade consciente e saúde mental. Porque eu acho que esse hoje é o grande ponto. Porque todo mundo vai envelhecer, né, Magnus? Ninguém vai morrer. Hoje as estatísticas falam que se a gente não morrer por acidente de trânsito ou violência urbana, meu amigo, 100 anos. 100 anos. Sim. Não tem para onde correr, né? E como é que você imagina você lá na frente? 100 anos? Bom, eu imagino eu no meu apartamento todo adequado, né? Adaptado à terceira idade, enfim, com os meus amigos velhinhos também. E vida que segue. Eu não sei como é que vai estar a tecnologia. Eu me sinto, às vezes, num mundo diferente do meu. Somos dois. Eu acho engraçado. É engraçado. Ai, graças a Deus que eu não estou sozinha. E antigamente, por exemplo, eu gostava de pessoas mais novas, como eu te falei, né? Eu buscava mulheres mais novas. Hoje, eu já busco companhias da minha idade, que parece que estão no meu mundo, entendeu? Porque é mesmo um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo, porque, assim, é tudo muito doido. E eles têm uma logística que é totalmente diferente da nossa, essa galera muito jovem, né? Então, assim, esse uso excessivo da tecnologia, a velocidade do processamento e das coisas que eles fazem, parece que a gente está realmente num mundo paralelo. Parece que a gente não está, né? Não, você vê, olha, sem querer não te cortar, por exemplo, você para descobrir alguma coisa antigamente, você tinha que pegar a Barça. Lembra a Barça? Né? Eu tinha. Toda a família tinha. O estúdio inteiro aqui, gente, que tá gravando com a gente, não sabe o que é Barça. As meninas estão aqui chocadas com essa informação. Nunca ouviram falar. Já vou explicar para elas, vou desenhar para elas. Tem uma só falando que sabe que a Barça. A outra nem se mexe, nunca ouviu falar em Barça. Cara, lá em casa tinha um escritorinho que parecia uma biblioteca. Sim. Meu pai lia muito. Hoje em dia, você vê em casas das famílias, você não vê poucos livros, né? Então, são coisas assim que é muito fácil. Você pega um celular, tem toda a informação lá. Não que o jovem não tenha informação. Tem, até mais do que a gente. Sim, muito mais. Muito mais facilmente do que antigamente, né? Então, mas, por outro lado, também de uma forma muito mais rasa. Com certeza. Ninguém procura se aprofundar em nada. Todo mundo quer ser especialista com uma linha. Não, antigamente... Isso é muito louco. Eu lia um jornal o dia inteiro, o domingo inteiro lendo um jornal. Sim. As notícias eram páginas e páginas. Hoje você vê uma notícia, você vê assim, 4, 5 linhas e acabou. Né? Você sabe que quando eu fui escrever meu livro, Medicina de Corpo e Alma e Coração é um livro que está no meu imaginário há muito tempo. Quando eu entrei em contato com a editora, que eu mandei os meus manuscritos literais, porque estavam todos no papel, o cara da editora olhou e falou assim, eu não estou acreditando que a senhora não tem isso digitalizado. Quantas canetas você não gastou, hein? Pois é. Aí ele virou e falou assim, olha a fala. Falou, doutora Roberta, deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem 2 livros. Hoje em dia ninguém lê livro grande. Eu falei, oi? Ele falou, olha, passou de 100 páginas, as pessoas já começam a ter um certo olhar assim de, é muita coisa. Olha que loucura. Por isso que o TikTok está fazendo sucesso. Né? Aí ele falou assim, isso aqui tem que ser 2 livros. A gente faz aqui a metade, depois um ano e meio, a gente faz a outra metade, porque se vai ficar um livro muito grande, vão passar aí de 280 páginas, e a chance das pessoas se interessarem pela leitura é muito menor. Eu falei, mentira. E eu sou de uma geração que adora o livro grande. Eu tenho pena quando o livro está acabando. Aí eu sofro. Imagina se fizesse uma Bíblia agora, né? Menino, a Bíblia tinha que ser por QR Code, né? Olha, leia aqui essa... Vou dar um resumo aqui. Que loucura que ia ser. Coitado de Deus, gente. Olha, muito complicado. Uma coisa muito doida. E é isso, né? A gente vê essas maluquices acontecendo o tempo todo e a gente, muitas vezes, tem essa dificuldade. Mas a gente tenta, pelo menos, né? A gente tenta se enquadrar, adequar, né? E eu acho que é isso. Minha gente, vocês acreditam? Ele estava super preocupado como é que ia ser o nosso papo, porque a gente não tem roteiro. Já está acabando. Olha isso, já está acabando. Meu Deus. Bom. A gente ainda nem comeu os petiscos. A gente nem comeu as nossas coisas gostosas aqui. Mas, a gente não pode deixar de terminar esse podcast sem te fazer 2 perguntas. Ai, meu Deus. Pois é. Se prepara,
porque todo mundo tem que responder essas Você perguntas devia ter me aqui. perguntado antes. Mas agora eu vou perguntar, e pronto, e vai lá e você vai achar. Bom, o que te pira? O que o Magnus fica pau da vida, chateado? O que é uma coisa que realmente você fala, Roberta, isso realmente me tira do sério? Eu acho que é o comportamento de determinadas pessoas. Eu acho que aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que não tem compaixão, aquela pessoa muito irritadiça, muito mal-humorada, isso que me incomoda bastante. Isso te deixa chateado, Sim, isso te pira? Sim. E o que te inspira na vida, Magnus? O que me inspira é ser uma pessoa, tentar ser sempre uma pessoa bem-humorada e sempre positiva. Porque eu acho que a gente tem que passar bom humor para as pessoas e tem que passar positividade para a gente ter isso de volta. Cara, e você é essa pessoa, tá? Você tem cara de gente boa, né? Não, você tem cara de gente boa e a sua fala é uma fala sempre, é muito positivo. Obrigado. Sabe? E assim, nas suas redes sociais, é sempre também, você tá sempre com essa fala de vamos fazer o nosso melhor. Sim. Vamos, é o que dá para ser, né? Mas o que dá para ser que seja o melhor possível. Sim. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai estar sempre feliz e contente, porque esse jogo do contente só nas redes sociais que existem. Essa vida de família Doriana não é uma realidade, mas a gente pode fazer escolhas conscientes todos os dias. Claro, né? claro. Eu acho que isso você faz com muita maestria. Obrigado. E faço hoje em dia com muita tranquilidade e transparência, que é uma coisa que a gente só adquire também com um tempo. Não é verdade? Sim. Outro dia eu ouvi alguma coisa de 40 anos. Poxa, eu esqueci. Eu devia ter visto isso hoje para relatar aqui esse assunto novamente. Mas a gente, quando adquire uma certa autoconfiança, que demora, é só depois de alguma idade, né? Aí a gente consegue passar aquilo que a gente quer sem precisar ficar fazendo um personagem, né? Sim. Eu li isso, que antes dos 40 anos você faz um personagem. Porque você precisa agradar, né? Sim, você precisa agradar e você tem que ter o padrão, né, da sociedade. Depois você passa a ser o que você realmente quer ser e o que é. E isso é a melhor parte, porque passa mais de você para as pessoas, seja negatividade ou positividade, né? E aí a gente tem que fazer essas Exato, escolhas. a escolha. Gente, é uma maravilha. Olha, deixa suas redes sociais, como é que o povo te acha, como é que o povo vai lá cuidar do dente, ficar bonito, sem ficar com aquele dente que parece, né, da irradiação, pelo amor de Deus. Então, meu Instagram é Sorria com DR Magnus. Sorria com DR Magnus. Gente, ó, e a gente vai colocar aqui na nossa página, a gente vai marcar lá direitinho para vocês procurarem esse profissional incrível. Não posso deixar de entregar para você. Ele, inclusive, falou que usa... Ó, a nossa patrocinadora. Claro, a Nutrencênio. Adoro o Nutren. Dá uma consistência excelente em qualquer coisa. E é o bom que ele não tem sabor. Então, você pega o sabor daquilo que você gosta e coloca ali, né? É maravilhoso. E eles mandaram, e eles têm o Guia Pro-Idade, que é muito legal, falando justamente dessas escolhas conscientes que a gente tem que fazer todos os dias. Então, olha, muito obrigada por ter vindo. Foi sensacional e eu tenho certeza que vocês aprenderam coisa pra caramba nesse podcast hoje, hein? Então, se inscreva no nosso canal, diga. Mais uma coisinha. Aproveitando que tem bastante gente aqui da terceira idade, eu faço aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro atendimento domiciliar. Opa! Então, aquele que tem um idoso em casa ou aquele que tem dificuldade de locomoção, pode me chamar, que eu tenho um kitzinho e vou até vocês. Isso é maravilhoso, hein, gente? Porque, olha, a coisa que mais acontece hoje em dia é a gente precisar desse atendimento domiciliar porque tem muito idoso já acamado e que ainda assim a saúde bucal, ela é necessária. Não é porque tá com Alzheimer, tá acamado, tá restrito, que a saúde bucal tem que ficar em segundo plano. Então, Magnus vai estar aí cuidando de vocês. Assista o nosso episódio que eu tenho certeza que vocês vão amar. Curta, clica lá no tal do sininho para você não esquecer que toda quinta-feira ao meio-dia tem episódio novo. E mais uma vez agradecer a Drogas Mil, ao Lar Residência, a Side e a Nutrencênio por essa parceria incrível. E agradecer os lanchinhos da MB Bakery que, fizeram o nosso café mais especial. Um beijo grande e até o próximo Velho Pod Experiências que Inspiram. Beijo!